diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Em outras versões diz: não estejais inquietos pelo dia de amanhã. Então nós vemos aqui que Abraão era um homem que tinha promessa de Deus. Era um homem que Deus tinha escolhido para ser pai de multidões. Ou seja, a promessa que ele tinha, talvez na sua cabeça, no primeiro momento, não era de um filho, mas de vários filhos, pela promessa que Deus tinha feito para ele. Você será pai de muitas gerações, você será pai de multidões. E Abraão cria nessa promessa. Abraão cria naquilo que Deus tinha falado para ele, até o momento que a velhice chega na vida de Abraão. E o que era a velhice para a vida de Abraão? Uma impossibilidade para cumprir aquilo que Deus tinha falado para ele. Talvez era essa visão que ele via o que estava acontecendo com ele. Ele estava envelhecendo. E a promessa de Deus não estava se cumprindo na vida dele. Então ele via uma impossibilidade. Como é que eu serei pai com a idade que eu tenho? Como é que eu vou gerar um filho com a idade que eu tenho? Ou seja, uma impossibilidade. Então, nós vemos que Abraão sabia quem era Deus. Abraão já tinha passado tempos e tempos com Deus, conhecia Deus, sabia que Deus tinha chamado ele para sair da sua parentela, para ir para um lugar que só Deus sabia. Então, aí teve uma confiança que ele teve que depositar no Senhor. Mas nós vemos que em um certo momento talvez surgiu uma dúvida na sua cabeça. Será que a grande promessa que Deus falou para mim que iria acontecer, será que vai acontecer mesmo? Será que Ele vai cumprir mesmo aquilo que Ele falou para mim? Olhando para mim já velho, não posso ter mais filhos, não tenho capacidade, sendo que Deus falou para ele: farei de você um homem extremamente fértil. Foi algo que Deus já tinha falado para ele, e ele talvez na sua mente questionava a Deus: por que isso ainda não aconteceu? A palavra vai nos dizer que ele saiu da sua parentela com 75 anos. Numa visão humana, isso é uma impossibilidade, não tem como acontecer. Quem daqui diria que Abraão seria pai com 75 anos, com 99 anos, com 100 anos? Nenhum de nós diria. Por mais que Deus tivesse falado para ele, ele chegasse aqui hoje, vamos dizer, Abraão, e dissesse: ó, Deus falou para mim, um velhinho de 100 anos dissesse: Deus falou para mim que eu vou ser pai. Todos nós iríamos olhar para a cara dele e pensar: olha para ele, olha o jeito que ele está, como é que ele vai ser pai? Deus eterno. Não tem como. Por isso que existia essa impossibilidade humana. Mas quem tinha falado para ele que ele seria pai não foi um ser humano, foi Deus. Então aquela impossibilidade não estava em mãos humanas, estava na mão de Deus. Deus podia reverter aquela impossibilidade para uma coisa possível de acontecer. Então nós vemos que ele sabia quem era Deus. Mas este momento foi crucial. Por quê? Porque a palavra vai nos dizer que Abraão ouviu a voz de Sarai. Sarai manda ele se deitar com a sua serva. Sarai também não via como isso acontecer. Sarai não via possibilidade de um milagre acontecer na sua vida. Então ela manda: deite com a minha serva. Sabe o que Sarai estava querendo fazer? Sarai estava querendo fazer um milagre que Deus tinha prometido com as suas próprias mãos. Sarai queria pegar um milagre que Deus tinha falado: eu vou fazer isso aqui, já que Deus não está fazendo. O que nós vemos aqui? Ansiedade de Deus. Ansiedade de cumprir aquilo que Deus tinha falado que ia cumprir. Deus não disse que Sara é que ia fazer tudo acontecer. Não, quem falou isso foi Deus, meus irmãos.
nós vemos que, por ela ter feito isso, e Abraão ter ouvido a sua voz, o que aconteceu? Acabaram gerando um problema. Geraram Ismael. E à primeira vista, Ismael ali, uma criança, não tinha problema algum. Só que anos depois, a palavra vai nos dizer que de Samuel se gerou os ismaelitas. E Salmos 85, eu acho, se eu não me engano, a palavra nos mostra que este povo ismaelita se tornou inimigo do povo de Deus. Então, uma ansiedade de uma mulher, uma ansiedade acabou gerando um problema para o povo de Deus até os dias de hoje. Então aqui nós vemos um grande perigo de eu e você estarmos ansiosos, porque eu e você, quando estamos ansiosos, queremos cumprir aquilo que Deus falou para nós que ia acontecer com as nossas próprias mãos. Quando se tem uma promessa de Deus, quando Deus fala para nós, eu vou fazer isso e isso e isso na tua vida, e você ouve aquilo primeiramente, você pensa que aquilo vai acontecer no outro dia, daqui a um mês, no máximo daqui a 3 meses vai acontecer isso, no mínimo, do jeito que Deus falou para mim. Mas às vezes passam 1, 2, 3 anos e aquilo não acontece. E aí? O único que tem poder de estragar tudo aquilo que Deus falou para ti é você mesmo. Se você dá lugar para o inimigo, e assim o inimigo entra com ansiedade, e assim tudo se vai. Grande Deus. Então aqui nós vemos um perigo, um grande perigo na ansiedade. Nós vemos que Deus teve misericórdia mesmo assim com Abraão. Mesmo Abraão não confiando, mesmo ele tomando o controle da mão de Deus e fazendo do jeito dele, Deus teve misericórdia. Deus gerou aquilo que ele disse que ia gerar. Deus não deixou de gerar aquilo que ele falou, porque Deus, quando ele promete, ele cumpre. Então nós vemos que Deus teve misericórdia com Abraão, com Sara. Então a minha palavra para você hoje é cuidado para a sua ansiedade, cuidado para que isso não venha estragar aquilo que Deus prometeu para você, que você não venha tomar controle das mãos de Deus, dizendo: sou eu que faço, sou eu que vou fazer. Deus se esqueceu daquilo que falou para mim. Só pode, porque até hoje não aconteceu. Então a ansiedade te faz muitas vezes até se esquecer de se preparar para receber aquilo que Deus falou para você. Então vamos dizer, Deus falou para você que você vai ser um médico. Daí aquele aluno ali terminou a sua escola e pensa: Deus falou para mim que você vou ser médico, tô tranquilo, não vou fazer faculdade de medicina, não vou estudar, não vou me aplicar, e pronto, Deus vai fazer de alguma forma. Não preparou um campo para receber o grande projeto de Deus. E aí, como é que eu vou colocar um prédio muito grande assim, um prédio de 6 andares? Como é que eu vou colocar um prédio de 6 andares num local pequeno aqui, ó? Quero colocar um prédio aqui dentro. Não tem como eu fazer isso. Eu preciso de um lugar que tenha espaço, eu preciso de um lugar que esteja preparado para receber aquilo que eu quero construir ali. Então aí está um perigo da ansiedade. A ansiedade não quer isso, a ansiedade quer ver o projeto pronto, ontem, para ontem. E não acaba se esquecendo de se preparar para receber a grande promessa de Deus. Então, o que eu quero dizer para você é que aquilo que Deus falou para você não vai ser na hora que você acha. É no momento que só Deus sabe. Irmão. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis.
1 Reis, capítulo 19. Vamos para uma história interessante aqui. Vamos para a história de Elias. Elias acaba de matar os profetas de Baal e os profetas de Aserá. E agora nós vamos ver o que a Bíblia diz que aconteceu. Capítulo 19 de 1 Reis diz assim: E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a lhe dizer: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a essas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida. E chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Veja bem, Deus mandou ele ir para esse lugar? Deus não mandou ele ir para esse lugar, né? A palavra diz: E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida, e chegou a Berseba. Então, nós vemos mais à frente no versículo 9. Vamos passar para o versículo 9 para a leitura não ser tão extensa. Que diz assim: E ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele e lhe disse: Que fazes tu aqui, Elias? Ele lhe disse: Tenho sido muito ciumento pelo Senhor, Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o seu pacto, lançado abaixo os seus altares e matado os teus profetas com a espada, e eu somente restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. Quem disse que Elias ia morrer? O mesmo homem que foi contra 450 profetas de Baal, se não me engano, e 400 de Aserá. O mesmo homem que era um só contra 800, agora está com medo de uma rainha que lhe ameaçou de matar. Alguns estudiosos, lendo a história de Elias, dizem que ele teve até mesmo depressão. Nós não sabemos dizer porque isso a Bíblia não diz, mas nós vemos um homem que estava muito ansioso pelo dia de amanhã. Será que vão me matar? Será que eu vou morrer? Sendo que Deus, aquele que guardou ele desde o início, que levantou ele lá da cidade de Tisbe e disse: vai contra cá, então, desde aquele momento Deus o guardando. Você já parou para pensar? Desde aquele momento Deus guardando, e agora ele com medo de morrer por uma ameaça apenas. Espírito Santo. Então a ansiedade levou ele para aquela caverna. Tanto é que Deus chega para ele e diz assim: o que tu está fazendo aí? Não fui eu que te coloquei. O medo te levou para esse lugar. Não fui eu que te mandei, vai para a caverna fugir de Jezabel. Ele foi por suas próprias conclusões. Então a minha palavra hoje, que Deus colocou no meu coração, é que não venhamos estar ansiosos por coisa alguma. Que venhamos entender que o dia de amanhã, quem sabe, é Deus e não eu. Amém? Amém? Amém. Os irmãos creem nessa palavra. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu quero que vocês se coloquem em pé, vamos estar orando, amém?